Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Ó, o vídeo de hoje não teremos a presença do André, já vou avisar aqui na largada. André está acamado, tá tudo bem, gripezinha tá ok, tá de boa em casa, vai se recuperar. Os próximos vídeos, acho que eu vou gravar uns 3, 4 vídeos sem o André. Não se assustem, né? Davi ainda não nasceu, mas estamos à espera dele. Mas fiquem tranquilos, é só uma gripezinha. Esse vídeo aqui é mais uma peça do quebra-cabeça, mais uma peça dos elementos da teoria que eu construí há um tempo atrás, quando eu comecei a perceber as declarações do Wagner Moura em relação ao Oscar, tá? Porque a gente sabe muito bem que o Oscar, ele tem uma grande maioria dos membros da academia são progressistas. E o Wagner Moura, ele não é burro. Ele sabe muito bem que muitas pessoas votam, elas votam com a ideologia. Elas não votam porque o cara foi melhor, tá? Isso acontece, isso existe. E toda vez quando o Wagner Moura citava o Bolsonaro, a primeira vez quando ele citou o Bolsonaro, a primeira vez quando ele citou a ditadura, o fascismo que a gente viveu, naquela ali eu falei, ó, o Wagner Moura, ele tá descrevendo o Bolsonaro de uma forma que o americano interprete a figura do Bolsonaro como Donald Trump. Até então, o Wagner Moura não havia mencionado o Trump nas suas entrevistas. Presta bem atenção nessa linha do tempo, tá? Quem acompanha aqui a Linhagem Geek tá ligado. Só que agora, na entrevista com o Jimmy Kimmel, faltando 10 dias pro Oscar, ele dá a cartada. Wagner Moura é um bom ator? É um bom ator. Não é o melhor trabalho em Agente Secreto? Não. Faz uma atuação bem burocrática, bem sem sal, sem alma. E todos os 4 concorrentes dele pro prêmio de melhor ator são melhores do que ele nos filmes que atuam. Timothée Chalamet em Marty Supreme, o Michael B. Jordan em Pecadores, Ethan Hawke em Blue Moon e o Leonardo DiCaprio em Uma Batalha Após a Outra. Os 4 são melhores em atuação nos seus respectivos filmes. O Wagner Moura já fez grandes atuações. Agora, pra Agente Secreto, ele não merece o prêmio. Não merece no aspecto de meritocracia. Mas a gente sabe muito bem que a academia não olha só isso. E o Wagner Moura sabe que se ele for pelo caminho ideológico, ele tem chance. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler a matéria, tá? Hoje só eu e vocês, Matheus tá junto aqui comigo, mas somos só nós dois. E antes de ler a matéria, eu tenho que sempre lembrar vocês, tá? Sempre lembrar. Ó, dia 15, que é o Oscar, nós, do Esquadrão Nerdola, vamos fazer uma apresentação. A gente vai cobrir o evento inteiro do Oscar no Esquadrão Nerdola, às 18 horas. E eu convido todos vocês, principalmente quem vai torcer contra o Wagner Moura. Se você vai torcer contra o Wagner Moura, você pode vir aqui no Esquadrão, que a gente vai estar na torcida fervorosa contra o Wagner Moura. E não adianta vir com um papinho de eu nunca vi torcer contra o Brasil. Não, eu não estou torcendo contra o Brasil. Eu estou torcendo contra o Wagner Moura. Porque o Wagner Moura, em todas as entrevistas, pra mim, como brasileiro, ele me envergonha. Ele me envergonha. Então, tamo na torcida contra. Pelo mérito e pela militância. O Wagner Moura não merece ganhar o prêmio em nenhum sentido, tá? Nenhum sentido. Vamos lá, ó. Deixa eu só pedir pra você deixar o like, que é muito importante. Comenta aqui e compartilha esse programa, tá? Então olha aqui, galera. Durante sua participação no talk show do Jimmy Kimmel, o ator Wagner Moura conversou com ele sobre as premiações e discursos de agradecimento.
Em um determinado momento da entrevista, Kimmel perguntou ao ator se ele já havia preparado o seu discurso caso acabe vencendo o prêmio. Moura respondeu que chegou a pensar no assunto e contou que teve a ideia depois de assistir o discurso feito por Kimmel no Critics' Choice Awards. Segundo o ator, ele viu um momento que ele agradeceu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cerimônia. A partir disso, Moura disse que imaginou fazer algo parecido se subisse no palco. Abre aspas para Moura. Eu vi você agradecendo ao Trump no Critics' Choice e pensei, se eu ganhar o Oscar, eu vou agradecer a Bolsonaro, fecha aspas. Aqui, por mais que ele tenha feito uma piada, né, existe um hiperfoco por conta do Wagner Moura no Bolsonaro, que é uma coisa que é doentio o que o Wagner Moura tá fazendo. É impressionante, em todas as declarações, em todas as entrevistas, o Wagner Moura, ele cita o Bolsonaro. E pra mim, obviamente, ele tem duas estratégias quando ele cita o Bolsonaro. A primeira é ganhar o Oscar pelo apelo político, pelos membros da academia. Os membros da academia vão olhar o Wagner Moura falando do Bolsonaro. Aí você troca o Bolsonaro por Trump, mesma ideologia, mesma linha de pensamento, conservador, blá 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 blá. Opa, vamos votar nesse cara, tá? E a outra é a propaganda que ele faz pro governo atual. A gente sabe que nós estamos em ano eleitoral aqui no Brasil. Outubro vamos ter a definição do novo presidente da República. Lula vai concorrer contra um Bolsonaro, não o Jair, mas é o Flávio, né, Matheus? Flávio Bolsonaro. Vai concorrer com o Flávio Bolsonaro. Então ele faz uma propaganda, tá? Porque o sobrenome Bolsonaro é muito forte. Então o Wagner Moura, ele ataca em duas vias quando ele se refere ao Bolsonaro. Burro ele não é, tá? E, Gabriel, assim, eu não lembro de entrevista do Wagner Moura falando sobre o filme, sobre a história do filme, sobre o personagem dele. Nada, ele só fala que o filme aconteceu porque o Brasil tava vivendo num momento em que ele julga fascismo e antidemocrático. Você não sabe sobre o filme. Você não sabe quem tá com ele no filme, você não sabe a história do filme. Então uma pessoa que não viu o filme e pega as declarações, vamos ver o que o Wagner Moura fez. Você não sabe nada, você não sabe do que se trata, você não sabe a linha narrativa do filme. É muito ridículo isso aí. Exato. Bom, continuando aqui, galera. Na sequência, Wagner Moura também comentou sobre o Bolsonaro ao explicar o contexto. Abre aspas. Bolsonaro, aí pra mim, nossa, o Wagner Moura, ele simplesmente confirmou a minha teoria. Ele confirmou a minha teoria. Se vocês resgatarem em vídeos antigos, falando sobre esse tema, eu já tinha falado. Eu já tinha comentado, quando o Wagner Moura cita o Bolsonaro nos Estados Unidos, é pro americano fazer a substituição, o hang. Substituição, jutsu de substituição. Tira o Bolsonaro, põe o Trump, porque a narrativa se aplica, porque é do mesmo espectro político. Só que aqui, ele simplesmente confirma. E estrategicamente, faltando 10 dias pro Oscar. Pô, meu. Não é bobo, né? Pô, meu. A gente do governo, né? Mas, a gente tá aqui. Aí ele fala, né? Abre aspas, Bolsonaro é o nosso Trump brasileiro, mas o nosso Trump tá na cadeia. Aí ele tira um sarro do Bolsonaro. E aí o Jimmy Kimmel, né, que também é um lacrador, bem do... eu sou amigão de todo mundo, né, o amigão, aí ele vem e fala, né, é verdade, né, o Bolsonaro, pra quem não sabe, é anti-gay, anti-mulheres, anti-democracia, anti-tudo. Poxa, Jimmy Kimmel, poxa, meu. Aí ele vai, né, o Jimmy Kimmel, ele vai em embasa. E aí o Moura completa. É por isso que ele tá na cadeia, por atentar contra a democracia em geral. E pra finalizar, o Kimmel acrescenta, e é por isso que Trump o ama. Então, veja só como é um discurso extremamente alinhado. Alinhado. E aí você tem o Jimmy Kimmel, que é uma figura extremamente influente, sabe, lacrador, bananão. Ele tem uma cara de bananão, né, o Jimmy Kimmel? Tá doido. Ele tem cara de que faz xixi sentado, acorda de manhã, faz carinho na planta,
né? O Jimmy Kimmel é um banana. Dá bom dia, mãe natureza. É um banana, sabe? É um banana. E aí, ele simplesmente reforça a narrativa do Wagner Moura próximo do Oscar, tá? Então assim, galera, vamos lá. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Existe uma grande diferença entre palpite e torcida. Pra mim, o Wagner Moura vai ganhar o Oscar, tá? Palpite, não é torcida, porque eu tô torcendo contra. Porque em termos de mérito, na minha escala é Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Ethan Hawke, Leonardo DiCaprio e Wagner Moura lá embaixo. Que pra mim não devia nem estar. Não devia nem estar. O Paul Mescal podia estar aí. Paul Mescal, bem melhor, de Sonhos de Trem, bem melhor. Aquele filme que tu assistiu que o Chalamet perdeu no último prêmio, que você I Swear. É. Mas o I Swear não tá nem indicado. Nem indicado. O Robert, acho que era Aramayo, alguma coisa assim. O Aramayo. Melhor que o Wagner Moura, né? Bem melhor. Tem muito mais camada, muito mais complexo o personagem do que o Wagner Moura. Então, assim, o Wagner Moura, a indicação é política e se ele ganhar, é um prêmio político, tá? Essa aqui é a minha opinião. E é por isso que, no palpite, eu acho que o Wagner Moura ganha o Oscar, tá? Torcida, não. A minha torcida é fervorosamente contra o Wagner Moura. Mas no meu palpite, avaliando tudo isso que tá acontecendo, assim, os americanos vangloriando o Wagner Moura como se ele fosse o baluarte da moral, eu acho que ele vai ganhar o Oscar. Mas aqui, no dia 15 de março, domingo, a partir das 18 horas, o Esquadrão Nerdola estará reunido. Transmitindo o Oscar, porque a gente assistiu todos os filmes, tá, galera? Todos os filmes que estão concorrendo ao Oscar, exceto os curta-metragens, documentários. O Giga deve ter assistido tudo isso. Isso eu não vi. Mas todos os filmes nós assistimos. Então não é só a torcida contra o Wagner Moura. A gente vai aqui fazer um evento como a gente fez. É a terceira edição que a Linhagem Geek cobre o Oscar. Então eu faço um convite a todos vocês, no domingo, estejam com a gente para acompanhar o Oscar, que temos bons filmes nesse Oscar, temos Hamnet, temos Sonhos de Trem, temos Marte Supreme, temos Valor Sentimental, tem Fórmula 1, tem muito filme bom concorrendo nesse Oscar, mas também tem muita política envolvida, tá? Muita! E vocês podem ter certeza, o Wagner Moura ganhando, ele vai falar do Bolsonaro. Ele vai falar do Bolsonaro, tá? Então, assim, Wagner Moura, pra mim, é uma vergonha, tá? Como brasileiro. Ele me envergonha como brasileiro e é por isso que eu tô torcendo contra. Eu quero que você coloque nos comentários aí a sua opinião, tá bom? Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.